Canta que tua voz me encoraja, canta que o mar na tua frente abre, a gente vai passar, canta que isso revigora. Invoca Orixá, Buda, Jesus e chega quem você chamar. Gente, aqui é a Roberta da Horta, eu tô falando de Fortaleza, Ceará. Hoje é dia 9 de novembro de 2024 e eu vim te contar aqui babados fortíssimos, certo? E também te perguntar algumas coisas. Você ficou sabendo que estavam querendo sequestrar Lula e Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro de 2023, naquele golpe que os bolsonaristas, junto com os fascistas, fizeram em Brasília, que eles quebraram tudo. A intenção deles também era sequestrar o Lula e matar o Alexandre de Moraes. E a gente fica assim passada como essas pessoas tinham, certo? Tem essa cara de pau de fazer isso, gente. Eles ficavam monitorando quais eram as armas que os seguranças do Lula tinham, quantas pessoas estavam lá protegendo o Lula. E o Alexandre de Moraes, minha gente, isso é um absurdo. Já não basta essa família de Bolsonaro, certo? Estarem envolvidas diretamente, certo? Com pessoas que foram comprovadamente que mandaram assassinar Marielle Franco, essas pessoas estavam vigiando o Lula. E aí tem muita gente, e tem gente da esquerda que fica falando mal do Lula. Gente, por favor, vamos ver em quem a gente tem que bater de verdade. E a gente fica, certo, observando a vida e falta muita comunicação do governo. E eu tô aqui, certo, falando de Fortaleza para poder, certo, conversar com você, dialogar e te mostrar algumas verdades que não te contaram na escola, certo? E o Trump ter vencido lá nos Estados Unidos é muito ruim. Por quê? Porque o Trump, ele é contra todos os princípios ambientais. Ele quer deportar 200 mil brasileiros de volta. Além dele estar, certo, tendo um poder que nunca foi visto antes por um chefe de Estado, tá? Ele vai ter o poder do Congresso, do Judiciário, ele vai ter o poder e ele vai poder, certo, fazer guerras mais ainda. E os Estados Unidos, eles são, certo, as pessoas que mais fazem guerras. Se você der um Google, certo, botar a data do seu nascimento, o ano do seu nascimento e perguntar lá qual era o país que os Estados Unidos estavam guerreando, vai aparecer lá. E aí, minha gente, a gente tem que prestar atenção, porque essa embaixada dos Estados Unidos que está sendo reconstruída lá em Brasília, ter 9 andares ou qualquer um andar subterrâneo, isso é para conspirar contra nós. Então, nós não podemos aceitar, enquanto população brasileira, que uma população estrangeira venha para cá e construa andares subterrâneos. Isso é um absurdo. Se o seu deputado federal ou deputada federal não estiver falando sobre isso, abra o olho, porque 2026 vai ser uma oportunidade de você tirar essa entreguista, certo, do poder, porque isso é um absurdo. Essas pessoas precisam se pronunciar. E nós estamos, certo, em novembro de 2024. E você sabe que você já pagou 14 mil reais para manter 69 famílias bilionárias no Brasil? Pois é. Quem fala sobre isso é a Auditoria Cidadã, em nome de Maria Lúcia Fatorelli. Ela conta, certo, tem lá no site todas as informações. E eu fiz certos cálculos e eu vi que todo mundo está pagando 14 mil por ano para manter essa galera extremamente rica. Isso é muito injusto, certo? Porque nós estamos em novembro, no mês da consciência negra, e nós somos pessoas negras, a gente precisa entender que foram 388 anos de escravização dos corpos dos nossos ancestrais, onde os nossos ancestrais, mesmo livres, que a gente fez aqui greve em 1881, em 1884 aqui no Ceará foi assinada uma lei dia 25 de março, nos dando liberdade, e essa liberdade nos impedia de comprar, éramos proibidos de comprar terra, território e de estudar. Qual o desenvolvimento que a gente ia conseguir, minha gente? Sem terra, sem território e sem estudo. Eu estou conversando isso com vocês porque eu estou me formando. Se eu não tivesse, certo, a oportunidade de conhecer a fundo o que a gente está vivendo da democracia, eu não estaria repassando essas informações. E nós, certo, estamos somente com 12 anos de cota. E eu sou uma aluna cotista, com muito orgulho. E agradeço muito para o meu paizinho Lula ter inventado essa lei. Então, fica aqui o meu chamamento para que a sua consciência desperte e você dê um Google e pesquise quais são as famílias bilionárias no Brasil em 2024.
Aqui, no ano passado, em 2023, tínhamos 17 famílias. Mas no dia 13 de abril de 2023, eu e meu filho, a gente foi em uma solenidade que o prefeito Sarto estava premiando um dos bilionários, o Tasso Gereissati, e a gente deu um cagaço e profetizamos que ele seria demitido junto aos seus, e assim aconteceu. A profecia se cumpriu e eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade da dívida pública, que é uma dívida que a gente paga para que essas pessoas bilionárias continuem sendo bilionárias. Elas utilizam mecanismos de dentro da democracia. Elas utilizam o Banco Central, elas utilizam, certo, pessoas que a gente paga, os políticos, e as políticas estão lá, muitos deles sendo rentistas também, e comemorando que os juros aumente. Gente, quanto maior os juros, mais impostos a gente paga, porque esses juros são para bancar essa amortização de dívida pública, que é uma dívida que nunca foi auditada. E aí eles querem cortar do orçamento da educação, da saúde, mas ninguém fala desse 3 trilhões que a gente já pagou, certo? Para essas pessoas ficarem mais ricas. Então fica aqui, certo, o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas saibam que o Lula é um dos nossos e Lula está à frente nessa batalha e nós precisamos fortalecer o governo Lula e principalmente bater em quem precisa, que são os bilionários. Inclusive eu quero sugerir que a gente comece a chamá-los de concentradores de terra, território e de dinheiro, porque é isso que eles são. Eles não são melhores do que nós. E eles precisam entender uma coisa, que a gente também está aqui cobrando uma dívida histórica pela nossa ancestralidade, nunca ter tido oportunidade de estudar, nunca ter tido a oportunidade de ter um pedaço de chão para plantar um feijão. E isso é um absurdo. E em todos os países desenvolvidos existiu a reforma agrária e nós vamos exigir que a reforma agrária realmente aconteça. E a gente quer uma coisa também, está muito nítido na nossa mente. A gente não quer o dinheiro de vocês, a gente quer uma moeda nova. E é por isso que eu peço que você me siga, que você se inscreva no canal e que você compartilhe esse vídeo, porque nós somos o povo acordou e viva a liberdade.